Você já se perguntou por quê, apesar de dar tanto aos outros, de ser sempre amável e estar disponível para todos, continua se sentindo vazio, usado ou até mesmo ressentido? Você se encontrou sacrificando suas próprias necessidades repetidamente, apenas para acabar exausto e se perguntando onde ficou sua própria vida? Se sim, fique comigo nos próximos minutos, porque o que vou compartilhar com você poderia mudar para sempre sua forma de entender a verdadeira bondade. Carl Jung, um dos pensadores mais profundos da psicologia moderna, tinha uma perspectiva fascinante sobre este tema que poucos conhecem. Ele entendia que o que chamamos de bondade nem sempre vem de um lugar autêntico e que, quando é assim, pode nos causar mais dano que benefício. Tudo o que reprimimos em nós mesmos eventualmente se manifestará como destino. Esta frase de Jung contém uma sabedoria profunda que precisamos entender. Quando reprimimos nossas próprias necessidades em nome de uma falsa bondade, estamos programando um futuro de ressentimento e vazio. E o mais surpreendente, podemos estar fazendo isso sem sequer perceber. Antes de continuar, quero que você se faça esta pergunta. Na última vez que disse sim, quando na verdade queria dizer não, de onde veio essa decisão? Foi de um lugar de amor genuíno? Ou foi do medo da rejeição, da necessidade de aprovação? Ou talvez de uma crença de que você não tem o direito de estabelecer limites? Esta distinção é crucial, porque, segundo Jung, o que fazemos a partir do medo ou da compulsão não é bondade real, é uma máscara, o que ele chamaria de persona, essa fachada que mostramos ao mundo para sermos aceitos. E quanto mais tempo passamos escondidos atrás dessa máscara, mais nos afastamos do nosso verdadeiro ser. Pense nisso. Quantas vezes você ficou acordado à noite, exausto, mas incapaz de dormir, sentindo uma inquietação que não consegue explicar? Quantas vezes ajudou alguém e, em vez de se sentir bem, sentiu-se estranhamente vazio ou até mesmo ressentido? Essas sensações não são coincidência. São sinais do seu inconsciente tentando se comunicar com você, mostrando que algo está fora de equilíbrio. Jung entendia profundamente que nosso inconsciente está sempre tentando nos guiar para a totalidade, para uma vida mais autêntica e plena. Mas para ouvir essa orientação, primeiro precisamos estar dispostos a enfrentar nossas sombras, essas partes de nós que reprimimos ou negamos. E aqui está o paradoxo que Jung descobriu. Muitas vezes, o que chamamos de bondade é na realidade uma forma de evitar enfrentar nossa sombra. Nos concentramos tanto em ajudar os outros que não temos que olhar para nossas próprias necessidades não satisfeitas, nossos próprios desejos ou até mesmo nossa própria raiva. É mais fácil ser o bom do que enfrentar esses aspectos incômodos de nós mesmos. Mas esta estratégia tem um custo enorme. Jung expressou claramente: não somos o que fingimos ser. Quando vivemos a partir de uma bondade inautêntica, estamos fingindo, e essa desconexão com nossa verdade eventualmente nos cobrará um preço. Imagine por um momento que você tem um reservatório interno de energia. Cada vez que diz sim, quando realmente quer dizer não, cada vez que coloca as necessidades dos outros acima das suas, sem um equilíbrio real, está retirando energia desse reservatório. E se nunca o recarrega, atendendo às suas próprias necessidades, eventualmente se encontrará completamente vazio. Esta é a verdadeira raiz de tanto esgotamento emocional que vemos hoje. Não é simplesmente o ritmo acelerado da vida moderna, como muitos pensam. É esta desconexão profunda com nosso ser autêntico, este constante fingir ser alguém que não somos para agradar aos outros. Jung chamava este fenômeno de inflação, onde uma parte da nossa personalidade assume o controle em detrimento do todo. No caso da falsa bondade, nossa persona complacente se inflama tanto que sufoca nossas verdadeiras necessidades e desejos. Mas como sabemos se nossa bondade vem de um lugar autêntico ou se é uma máscara? Jung nos daria algumas pistas. A bondade autêntica te energiza, a falsa te esgota.
Quando você dá a partir de um lugar de plenitude e verdade, sente uma renovação de energia, mesmo que esteja fisicamente cansado. Mas quando dá a partir de um lugar de obrigação ou medo, sente esse esgotamento que chega até os ossos, essa sensação de estar completamente drenado. A bondade autêntica inclui limites saudáveis. A falsa não conhece limites. Um dos sinais mais claros de que você está operando a partir de uma bondade inautêntica é a incapacidade de dizer não. A verdadeira bondade entende que os limites são necessários e saudáveis, tanto para você quanto para os outros. A bondade autêntica é seletiva. A falsa é indiscriminada. Quando você age a partir da sua verdade, escolhe conscientemente a quem, quando e como ajudar, baseando-se nos seus valores e capacidades reais. A falsa bondade diz sim a todos, sem discernimento, porque está mais preocupada com a imagem que projeta do que com o impacto real. A bondade autêntica não espera reconhecimento. A falsa depende dele. Se você nota que se sente magoado ou decepcionado quando os outros não reconhecem sua ajuda, é um sinal de que talvez esteja dando pelas razões erradas. A verdadeira generosidade não precisa de aplausos. Agora, se você está reconhecendo padrões de falsa bondade em sua vida, não se julgue. Jung nos ensinou que este reconhecimento é o primeiro passo para a transformação. O simples fato de estar consciente dessas dinâmicas já é um ato de coragem e crescimento. O próximo passo é o que Jung chamaria de integração, o processo de reconectar com essas partes reprimidas de si mesmo, essas necessidades e desejos que você tem ignorado em nome de ser bom. Este processo começa com a escuta. Escutar esse mal-estar que você sente quando diz sim a algo que realmente não quer fazer. Escutar essa voz interior que lhe diz que está dando demais. Escutar seu corpo quando ele indica que você está exausto e precisa descansar. Jung diria que estas mensagens vêm do que ele chamava de si mesmo, essa parte mais profunda e sábia da sua psique que está sempre tentando guiá-lo para a totalidade. E quanto mais você pratica escutar, mais clara se tornará essa orientação. Pense em alguém que você conhece, que parece ter limites claros, que sabe dizer não sem sentir culpa, que dá genuinamente, mas também cuida de si. Não é verdade que essa pessoa irradia uma espécie de integridade e autenticidade que admiramos? Isso é o que Jung chamaria de viver em alinhamento com o si mesmo, e é possível para todos nós. Mas este caminho requer coragem, porque envolve enfrentar o que Jung chamava de a sombra, essas partes de nós que reprimimos por considerá-las inaceitáveis. No caso da falsa bondade, a sombra frequentemente contém nossa raiva, nosso egoísmo saudável, nossa capacidade de dizer não, até mesmo nosso poder pessoal. Integrar a sombra não significa se tornar uma pessoa egoísta ou inconsiderada. Pelo contrário, significa acessar uma bondade mais autêntica e poderosa, uma que vem da abundância e não da carência, da escolha consciente e não do medo. Jung entendia que esta integração é um processo, não um evento. Não acontece da noite para o dia. Requer prática, paciência e compaixão para consigo mesmo. E começa com pequenos atos de autenticidade. Da próxima vez que alguém lhe pedir algo e você sentir essa contração no estômago, esse pequeno não interno, faça uma pausa, respire e considere a possibilidade de honrar essa voz, talvez dizendo, preciso pensar sobre isso, ou não posso neste momento, ou simplesmente não, isso não funciona para mim. No início, isso pode parecer desconfortável, até mesmo assustador. Nossos padrões de falsa bondade frequentemente estão profundamente enraizados, sustentados por crenças como se eu disser não, não vão me amar, ou tenho que agradar a todos para ser uma boa pessoa. Jung chamaria essas crenças de complexos, conjuntos de pensamentos, emoções e memórias carregados emocionalmente que influenciam nosso comportamento, muitas vezes sem que estejamos conscientes disso.
E desenredar esses complexos é parte do trabalho de integração. Mas aqui está a boa notícia. Cada pequeno ato de autenticidade constrói o que Jung chamaria de músculo psíquico. Cada vez que você escolhe honrar sua verdade, mesmo em coisas pequenas, fortalece sua conexão com seu si mesmo e enfraquece o poder desses velhos padrões. E algo mágico começa a acontecer. Você começa a experimentar o que Jung chamaria de sincronicidade, essa sensação de estar no fluxo da vida, onde as coisas parecem se alinhar naturalmente. Porque quando você vive a partir da sua autenticidade, está em harmonia com as forças mais profundas da sua psique, e isso se reflete no seu mundo exterior. Pense assim: cada vez que você se nega em nome de uma falsa bondade, está enviando uma mensagem ao universo e ao seu inconsciente. Não sou importante. Minhas necessidades não importam. E o universo e seu inconsciente aceitam sua palavra, criando mais situações onde você é ignorado, não valorizado, até mesmo usado. Mas quando você começa a honrar seus limites, a cuidar das suas necessidades, a dar apenas quando é verdadeiramente autêntico para você, está enviando uma mensagem muito diferente. Sou valioso. Minhas necessidades importam. Meu bem-estar é importante. E, novamente, o universo e seu inconsciente respondem de acordo. Esta é a profunda sabedoria psicológica por trás de frases como: você não pode dar de um copo vazio, ou coloque sua máscara de oxigênio primeiro. Não são meros clichês, são reconhecimentos de uma verdade psíquica fundamental que Jung entendeu profundamente. O verdadeiro cuidado dos outros começa com o cuidado autêntico de si mesmo. E aqui está outra verdade que Jung iluminaria. Quando damos a partir da nossa autenticidade, nossa bondade tem um impacto muito mais profundo e positivo. Porque os outros podem sentir a diferença entre uma bondade que vem de um lugar de plenitude e uma que vem de um lugar de carência ou de busca de aprovação. Pense em algum momento em que alguém tenha lhe ajudado e você tenha sentido que seu apoio vinha de um lugar genuíno. Não é verdade que essa ajuda se sentiu diferente? Que lhe empoderou em vez de fazer você se sentir em dívida? Que lhe inspirou em vez de fazer você se sentir pequeno? Essa é a qualidade da verdadeira bondade que surge quando damos a partir da nossa autenticidade. Jung entendia que cada pessoa tem um propósito único, um caminho individual para o que ele chamava de individuação, o processo de se tornar quem realmente é. E quando nos perdemos em padrões de falsa bondade, nos desviamos desse caminho, perdendo a oportunidade de oferecer ao mundo nossos dons únicos. Porque a verdade é que o mundo não precisa de mais pessoas exaustas tentando agradar a todos. O mundo precisa de pessoas plenas, autênticas, conectadas com sua verdade, oferecendo seus dons únicos a partir de um lugar de abundância e alegria. Imagine como seria sua vida se pudesse dar sem se esgotar, ajudar sem se ressentir, amar sem se perder no processo. Isso não é uma fantasia inalcançável, é o que Jung chamaria de viver em alinhamento com seu si mesmo, e está disponível para você aqui e agora. O caminho começa com uma simples mas poderosa mudança de perspectiva. Começar a ver o autocuidado não como egoísmo, mas como um ato sagrado de responsabilidade para consigo mesmo e para com os outros. Porque, como Jung bem sabia, o que fazemos por nós mesmos, fazemos pelo mundo. E o que fazemos pelo mundo, fazemos por nós mesmos. Tudo está conectado. Esta mudança de perspectiva pode ser especialmente desafiadora se você cresceu em um ambiente onde se valorizava o sacrifício acima do autocuidado, onde expressar suas necessidades era visto como egoísta, onde aprendeu que seu valor estava no que podia fazer pelos outros, não em quem você é. Jung entenderia esses condicionamentos como parte do que ele chamava de inconsciente coletivo, esses padrões de pensamento e comportamento que herdamos da nossa cultura e família.
e reconheceria o quão difícil pode ser desafiá-los. Mas também nos lembraria que esses padrões não são nosso destino. Temos a capacidade de reconhecê-los, questioná-los e, eventualmente, transformá-los. Este é o trabalho de individuação. Separar-nos das expectativas coletivas para descobrir e honrar nosso caminho único. E embora este trabalho possa parecer solitário às vezes, Jung nos asseguraria que não é. Pelo contrário, ao reclamar nossa autenticidade, nos conectamos mais profundamente com os outros. Porque só podemos nos encontrar verdadeiramente com outra pessoa quando estamos presentes como quem realmente somos, não como quem acreditamos que deveríamos ser. Agora, permita-me compartilhar com você algumas estratégias práticas inspiradas nos ensinamentos de Jung para transformar a falsa bondade em uma generosidade autêntica e sustentável. Primeiro, desenvolva o que Jung chamaria de a função sentimento. Essa capacidade de sintonizar com suas próprias emoções e necessidades. Antes de dizer sim a algo, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: como me sinto realmente sobre isso? É algo que quero fazer ou algo que sinto que deveria fazer? Segundo, pratique o que Jung chamaria de diálogo interno. Essa capacidade de conversar com as diferentes partes da sua psique. Quando você se sentir dividido entre agradar aos outros e honrar suas próprias necessidades, reserve um momento para ouvir ambas as vozes. O que está dizendo essa parte que quer ajudar? E o que está dizendo essa parte que se sente exausta ou ressentida? Terceiro, cultive o que Jung chamaria de a testemunha interna. Essa parte de você que pode observar seus padrões sem julgá-los. Quando você se encontrar caindo em velhos hábitos de falsa bondade, simplesmente note. Este ato de consciência é tremendamente poderoso e é o primeiro passo para a mudança. Quarto, pratique a sinceridade, que Jung valorizava profundamente. Isso não significa ser brutalmente honesto ou inconsiderado, mas aprender a expressar sua verdade de maneira clara e compassiva. Em vez de inventar desculpas elaboradas, tente a simples verdade. Não tenho energia para isso agora. Ou, isso não se alinha com minhas prioridades atuais. Quinto, reconheça e celebre seu progresso, por menor que seja. Cada vez que você honra seus limites, cada vez que diz não quando é o certo para você, cada vez que oferece ajuda a partir de um lugar genuíno, está construindo novos padrões neurológicos e psíquicos. E esses pequenos momentos, acumulados com o tempo, criam uma transformação profunda. Lembre-se de que esta jornada não é linear. Haverá dias em que você se sentirá empoderado e claro, e outros em que voltará a velhos padrões. Jung nos ensinaria a ver esses retrocessos não como fracassos, mas como oportunidades para aprofundar nossa compreensão de nós mesmos. E aqui está o que Jung consideraria o sinal mais claro de progresso. Não que você nunca mais caia em padrões de falsa bondade, mas que quando o fizer, o note mais rapidamente. Que o tempo entre o ato e a consciência se encurte, permitindo que você corrija o curso mais agilmente. À medida que você avança neste caminho, começará a notar mudanças sutis, mas profundas. Seus relacionamentos se tornarão mais autênticos. Sua energia se renovará. Você experimentará uma maior clareza sobre quem é e o que quer. E, surpreendentemente, sua capacidade de ser verdadeiramente bondoso se expandirá. Porque a verdadeira bondade, como Jung a entenderia, não vem de negar suas necessidades, mas de reconhecê-las e honrá-las, criando assim um transbordamento a partir do qual você pode dar genuinamente. Imagine um poço de água. Se você constantemente tira água sem permitir que se recarregue, eventualmente secará. Mas se permitir que a água flua para dentro na mesma velocidade que flui para fora, o poço nunca se esgotará. De fato, a água se manterá fresca e vital pelo mesmo ato de fluir. É assim que funciona a verdadeira bondade. Não é um recurso limitado que devemos conservar cuidadosamente.
É um fluxo constante que se renova quando permitimos que entre tanto quanto sai. E para permitir esse fluxo de entrada, precisamos estar dispostos a receber dos outros, da vida e, mais fundamentalmente, de nós mesmos. Este equilíbrio entre dar e receber é o que Jung chamaria de a dinâmica dos opostos. Esse princípio fundamental da psique que busca constantemente o equilíbrio. Quando nos inclinamos demais para um lado, dar excessivamente, a psique inevitavelmente buscará equilibrar-se, muitas vezes através de sintomas como o esgotamento, a doença ou o ressentimento. A verdadeira sabedoria está em reconhecer esta dinâmica e trabalhar conscientemente com ela, em vez de esperar até que nosso corpo ou nossa psique nos obriguem a fazê-lo através do colapso. Jung nos lembraria que este trabalho não é apenas pessoal, mas também cultural. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes glorifica o sacrifício, especialmente para certos grupos, como as mulheres, os cuidadores ou as pessoas em profissões de ajuda. Desafiar esses padrões não é apenas um ato de cuidado pessoal, é também um ato de transformação cultural. Porque cada vez que uma pessoa escolhe honrar seus limites e necessidades, cada vez que alguém oferece um modelo de bondade autêntica e sustentável, cria permissão para que outros façam o mesmo. É como abrir um caminho em uma floresta. Cada pessoa que o percorre o torna mais claro e acessível para os que vêm atrás. E assim, sua jornada pessoal rumo a uma bondade mais autêntica tem o potencial de criar ondas de mudança muito além da sua própria vida. Isto é o que Jung chamaria de o efeito multiplicador da consciência. A forma como nosso trabalho interno inevitavelmente influencia o mundo ao nosso redor. Agora talvez você esteja pensando, tudo isso soa bem, mas por onde começo? Jung nos aconselharia a começar com a consciência. Simplesmente observe seus padrões atuais sem julgá-los. Note quando se sente obrigado a dizer sim. Observe quando sente ressentimento depois de ajudar alguém. Reconheça quando se sente esgotado sem razão aparente. Esta consciência em si mesma é transformadora. Como dizia Jung, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Ao simplesmente notar esses padrões, você começa a quebrar seu poder automático sobre você. O segundo passo seria a experimentação. Experimente pequenas doses de autenticidade. Talvez isso signifique dizer não a um pedido que normalmente aceitaria automaticamente. Ou talvez signifique pedir ajuda quando normalmente tentaria fazer tudo sozinho. Ou poderia ser simplesmente tirar um tempo para você sem se sentir culpado. Estes experimentos lhe darão informações valiosas. Você notará como se sente em seu corpo dizer não. Observará como os outros realmente respondem, muitas vezes com muito mais respeito do que você temia. E descobrirá que o mundo não desmorona quando você prioriza suas necessidades. Com o tempo, estes pequenos experimentos criam novas vias neurológicas, fazendo com que a autenticidade se sinta cada vez mais natural e acessível. Este é o processo que Jung chamaria de criação de novos padrões psíquicos, e é como toda mudança duradoura ocorre. E aqui está uma verdade que Jung apreciaria profundamente. Você não está sozinho nesta jornada. Embora o trabalho de individuação seja inerentemente pessoal, somos seres relacionais. Precisamos do apoio, da reflexão e, às vezes, do desafio que só os outros podem proporcionar. Procure pessoas que modelam uma bondade autêntica e sustentável. Cerque-se daqueles que respeitam seus limites e o encorajam a honrar suas necessidades. E considere buscar apoio profissional se achar que esses padrões são particularmente persistentes ou dolorosos de mudar. Jung valorizava enormemente o papel da comunidade em nosso crescimento psicológico. Ele entendia que certas transformações só podem ocorrer no contexto de relações seguras e nutritivas. Então não veja a busca de apoio como uma fraqueza,
mas como um reconhecimento sábio da nossa natureza interdependente. No final, a jornada da falsa bondade para a generosidade autêntica é um dos trabalhos mais importantes que podemos empreender. Porque, como Jung bem entendia, quando nos mostramos ao mundo como realmente somos, quando damos a partir do nosso centro autêntico, oferecemos algo infinitamente mais valioso do que qualquer ato de complacência. Oferecemos o exemplo vivo do que significa ser plenamente humano, com todas as nossas contradições, limites e magnificência. E em um mundo faminto por autenticidade, não há presente mais precioso que possamos dar. Então, convido você a começar esta jornada hoje mesmo, a observar seus padrões com compaixão, a experimentar com pequenos atos de autenticidade, a celebrar cada passo neste caminho para uma bondade mais verdadeira e sustentável. Porque, como Jung nos lembraria, o propósito da vida não é a perfeição, mas a totalidade. Não se trata de se tornar uma pessoa perfeitamente generosa, mas uma pessoa autenticamente você, oferecendo seus dons únicos ao mundo a partir de um lugar de integridade e plenitude. E talvez a transformação mais profunda ocorra quando percebemos que a verdadeira bondade não é algo que fazemos, mas algo que somos quando estamos alinhados com o nosso si mesmo. Não é uma série de atos, mas uma forma de estar no mundo que emana naturalmente quando vivemos a partir da nossa verdade. Então, da próxima vez que sentir aquele impulso familiar de dizer sim, quando seu corpo está gritando não, lembre-se da sabedoria de Jung. Faça uma pausa, respire e pergunte a si mesmo: o que eu escolheria se tivesse a coragem de ser completamente honesto comigo mesmo neste momento? E qualquer que seja a resposta que surgir, confie que ao honrá-la, você está oferecendo ao mundo o mais valioso que tem para dar, seu autêntico ser. Se esta mensagem ressoou com você, convido-o a compartilhá-la com alguém que possa se beneficiar de ouvi-la. Todos conhecemos pessoas presas em ciclos de falsa bondade, esgotando-se enquanto tentam ser tudo para todos. Seu ato de compartilhar poderia ser exatamente a luz que precisam para começar sua própria jornada rumo a uma forma de dar mais autêntica e sustentável. Além disso, adoraria ouvir sua experiência. Você se identifica com esses padrões de falsa bondade? Encontrou formas de transformá-los em uma generosidade mais autêntica? Compartilhe sua história nos comentários, porque ao fazê-lo, não apenas ajuda a si mesmo a processar sua experiência, mas também oferece sabedoria e esperança a outros que estão no mesmo caminho. Não se esqueça de se inscrever se ainda não o fez e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos como este. Cada semana exploramos temas profundos que nos ajudam a viver vidas mais conscientes e autênticas. Lembre-se, a verdadeira bondade não vem de negar a si mesmo, mas de honrar sua verdade mais profunda. E quando você tem a coragem de ser fiel a si mesmo, não só transforma sua própria vida, mas cria espaço para que outros façam o mesmo. Esta é a verdadeira essência do que Jung chamaria de serviço ao mundo, não a partir do esgotamento e do sacrifício, mas a partir da plenitude e da autenticidade. Obrigado por estar aqui, por sua atenção e por sua disposição para crescer. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, lembre-se: o maior presente que você pode oferecer ao mundo é a verdade de quem você realmente é.